questão Belo Monte já é de longa data, é do tempo da ditadura militar. Foi aquela assembleia em que a Tuíra, uma índia caiapó, colocou facão aí no rosto do Muniz, Antônio Muniz, que era presidente da Eletronorte. Essa foto virou quase que a logomarca da luta contra Cararaó. Cararaó em grito de guerra caiapó. Mas o governo militar arquivou. Suspendeu-se o projeto, adiou-se, o Banco Mundial disse que não ia financiar coisa nenhuma, que o governo queria 500 milhões de dólares do banco. E reapresentou-se aqui em Belém, quando veio toda a diretoria da Eletronorte, para mostrar que o principal fator negativo tinha sido superado, que era a área de inundação. Aí eu fiz meu cálculo, me levantei, eu estava na primeira fileira, e disse ao presidente da Eletronorte, que era o José Antônio Muniz Lopes, o mesmo personagem da Índia Tuíra, e disse para ele, mas José Antônio, pelos meus cálculos aqui, Belo Monte vai ficar 4 meses parada. Não tem água para Belo Monte. Belo Monte vai gerar o tal dos 11 mil megawatts durante 4 meses no máximo por ano. Deve passar 4 meses desligada. Não é sério isso. Então ela vai de 11 mil durante 3 meses, vai baixando, e durante 5 meses não produz nada para que tenha a média de 4 mil. É absurdo isso. Né? Mas isso tem solução. Faz outra barragem, faz outra até São Félix lá em cima. Isso está planejado, só que está sendo escondido, ocultado. Como é que você vai fazer um empreendimento, construir a segunda maior barragem do Brasil, gastar mais de 30 bilhões de reais para uma coisa que vai ficar parada 3, 4 meses? Então este é um problema sério, técnico, que eles não vão resolver. É indispensável construir energia a montante de Belo Monte para viabilizar Belo Monte. Coisa que a Eletronorte diz que não vai fazer. E o governo diz que não vai fazer, vai ser uma única hidrelétrica. Isso é uma mentira. Não pode ser uma única hidrelétrica. Nada hoje juridicamente impede o setor elétrico de fazer as outras barragens. E se fizer as outras barragens, você vai aumentar os reservatórios, aí você alaga todas as outras terras indígenas, a montante do rio. Os caiapó, eles estão muito certos em estarem preocupados, né? Primeiro porque é um rio só. Segundo porque isso vai afetar, eventualmente, as terras caiapós, diretamente. E eles são os protagonistas dessa luta, sempre foram. Em 89, quem freou Cararaó, né, que era o nome que tinha na época, foram os caiapó. Quem é que é o dono do Brasil? Quem é que tem poder sobre o Brasil? Vamos começar, o Congresso Nacional, ok? Então, o Congresso Nacional baixou um decreto legislativo autorizando a conclusão dos estudos de Belo Monte e a implantação da hidrelétrica de Belo Monte. Nós estamos vendo o governo se submete até um certo momento à discussão e depois toma uma decisão e atropela todo mundo, como estava acontecendo com Belo Monte. A ordem de serviço foi dada agora e tem uma licença que não existe na legislação, que é uma licença provisória. Então precisa fazer o seguinte, o que é mais valor? É o rio. Então vamos estudar o rio. Eles apresentaram um estudo de impacto ambiental que não tinha, foi um dos primeiros problemas, que não tinham todos os elementos que precisavam ser analisados no estudo de impacto ambiental. E mesmo assim, o IBAMA aceitou o estudo de impacto ambiental e concedeu a licença prévia. Então, vários assuntos ali ficaram sem ser estudados ou não foram estudados na profundidade que mereciam ser estudados para que a gente saiba os efeitos disso aí. Para você ter uma ideia de um desses assuntos, onde pesa uma grande dúvida, é que na Volta Grande do Xingu, no trecho de 100 quilômetros dessa Volta Grande, nós vamos ficar com uma vazão tão reduzida, o rio vai ser cortado e vai ficar praticamente seco naquele espaço de 100 quilômetros e que não vai haver possibilidade de sobrevivência de algumas populações tradicionais, como 3 populações indígenas que estão localizadas exatamente nessa área. As pessoas que estão ali vão perder o peixe, a floresta vai secar, porque essa floresta é uma floresta que depende desse fenômeno de inundação e de seca, então essa dinâmica vai desaparecer, então essa floresta vai toda sofrer mudanças, né? Então toda a fauna, a flora vai sofrer drásticas mudanças e essas populações elas vivem desses recursos naturais. E essas comunidades são simplesmente ignoradas, como se não existissem. Nenhum índio vai ser atingido, e é verdade.
sob esse ponto de vista, esse ponto de vista de que só é atingido quem é afogado pelo reservatório. E escreve isso dizendo que não vai ser atingida. E daí não há necessidade de passar pelo crivo do Congresso Nacional, que dispõe nas suas medidas transitórias a necessidade de consulta indígena e aprovação pelo Congresso Nacional. Parece meio diabólico o que eu estou dizendo, mas foi com essa percepção que se definiu a concepção do projeto, do novo projeto de Belo Monte. A lot of people believe that this is a Brazilian project that is being funded by the Brazilian taxpayer. It is, but there are many other interests behind it. That's why it is such a powerful project. And these interests are French, they're American, they're Chinese, German, Austrian. There are a lot of interests behind this project and others like it that need to be exposed. And I'm trying here to tell you about the French interests because they are important. The French government owns 36% of GDF Suez. It owns another 21% of Alstom. They're building the Jirau Dam on the Madeira River. They own Tractebel, a giant Brazilian company. They have 13 large dams that they run in Brazil. They've recently built the Estreito Dam. These are disastrous projects that demonstrate a flagrant disregard for environmental sustainability and human rights. Et j'aimerais beaucoup aussi que vous m'aidiez à mener mon dernier combat. Je vais vous aider et quand vous viendrez en France, je serai très heureux de vous recevoir. The Kayapo, and Haoni in particular, is a spokesperson for the resistance, the indigenous resistance to this project. So if he speaks badly of Belo Monte, it's actually working against the French government's interests in its private sector companies that operate in the Brazilian Amazon to build these giant dams. France tries to position itself as a country that supports human rights. How can it own stake in companies like GDF Suez that are blatantly violating human rights and destroying the environment in the Amazon? This has to... Os rios da Amazônia hoje são vistos como um grande mercadão de megawatts. Pessoal, bom dia. Obrigada por esperarem aqui para nos ouvir, né? Uma oportunidade única de falar sobre o futuro aí da Amazônia, como grande ativo aí, né, para o planeta, não só para o Brasil. Hoje a Amazônia contribui com 10% da geração de toda a energia do país. Até 2020 isso passa a atender 23% da demanda. Só que aumenta a oferta de energia para o país em 45%. Gente, nesse caso, eu não estou falando só de Belo Monte. Estão previstos aí até 2020 cerca de 130 hidrelétricas esparramadas aí pela Amazônia. E essa energia toda vai servir para as indústrias eletrointensivas e para as grandes mineradoras aqui da Amazônia que estão destruindo com a floresta. A indústria do cimento, a indústria siderúrgica, a indústria dos chamados metais não ferrosos, e aí está o alumínio, os ferroligas, que é um ramo na metalurgia, a indústria química e a indústria de papel e celulose. Esses 6 setores industriais são responsáveis, no seu conjunto, pelo consumo de 30% da energia elétrica no país. Temos a 8ª maior fábrica de alumínio do mundo e o que é que nós exportamos? Minério bruto. Nós atendemos 15% das necessidades do Japão, que está a 20 mil quilômetros de distância. O nosso país se insere na economia globalizada como um mero produtor de bens primários de baixo valor agregado e alto conteúdo energético. E é isso que se dá o nome de desenvolvimento. Então, é um modelo colonial. Eu digo que a Amazônia vai continuar crescendo como o rabo de cavalo. Quanto mais cresce, mais é para baixo. Repare no estrago que já fez Tucuruí. E se Belo Monte acontecer, não será diferente. Para dar lugar a 5 hidrelétricas gigantescas no Rio Tapajós, os parques nacionais da Amazônia foram reduzidos por medida provisória. Tudo isso com um objetivo muito claro, que é o de mineração em unidades de conservação
e de mineração em terras indígenas. Essas são publicações do Instituto Socioambiental e mostram quais são as áreas indígenas e unidades de conservação requeridas pelas empresas mineradoras e qual é o tipo de minério que elas desejam extrair dessa área. Isso significa que existe um PDA, Plano de Destruição da Amazônia. Belo Monte já tem 30 anos de resistência. Se Belo Monte cai, se essa resistência cai, fica muito mais fácil de empurrar as outras usinas goela abaixo. Então é importante, nesse momento, fortalecer a luta e divulgar isso através dos meios de comunicação, de todas as ferramentas de comunicação que a gente tiver. Quando a gente fala na destruição da Amazônia, é cientificamente provado que a Amazônia tem uma função reguladora do clima do planeta. E para mim isso é o golpe no coração da Amazônia, Belo Monte. A Amazônia é um patrimônio mesmo do planeta, ela faz parte do planeta e é importante para o equilíbrio do planeta. Então é necessário que haja envolvimento de todas as pessoas do planeta para defender esse pedaço da Amazônia. Quando nós começamos a lutar pelas nossas seringueiras, depois nós demos conta que estávamos lutando pela Amazônia como um todo. E hoje nós sabemos que estamos lutando pela humanidade. Preservar essa natureza que está em terra. Com um amarelo na janela, que vou olhar pra te cegar. Porque acho que todos nós temos que se respeitar, né? Se um é paulista, outro é italiano, nós temos que respeitar. Respeito a todas as cores que a vida te dá. Ter sempre clara a vida pra nunca machucar. Só ter na face a brilhar. Ter sempre clara a vida pra nunca machucar. Só ter na face aquela doçura de criar. Ya come que llama gari mono que bania ni boy de kamama gari muevo y te pilla y más pio que ahora no lo que va a camar muevo y te gari mamá no